Olá, meus queridos alunos aqui do site lacconcursos.com.br. O meu nome é Antônio Cato Júnior e eu sou o seu professor de informática aqui do site lacconcursos.com.br. Exatamente, eu sou o professor de informática aqui do site LAC. Pessoal, nós vamos estar juntos, tá? Durante várias aulas, aí são mais de 20 aulas. Nós vamos caminhar juntos em busca da sua aprovação no concurso público. Exatamente, nós vamos caminhar juntos para que você possa realizar o seu sonho, realizar o sonho da sua família. Não tenha sombra, não tenha dúvida com relação a isso, que além de você, toda a sua família, todos os seus colegas estão torcendo por você. E eu aqui, nós aqui do site lacconcursos.com.br, estamos torcendo, estamos trabalhando para que você possa aprovar, ser aprovado aí no concurso público, na tão sonhada vaga, né? A sonhada vaga do concurso público aí, gente. Legal? Bom, olha só. Eu sou professor de informática, né? Já acabei de falar para vocês. Eu tenho um recadinho para dar para vocês aqui, gente. Eu já vi, olha só, eu já vi muita gente ir muito bem nas provas específicas e muito bem na prova específica, na parte específica do concurso, no português e super bem. E chega na hora da prova, na prova de informática, o cara vai lá e leva a bomba. Por quê, professor? Porque, gente, já faz muito, mas muito tempo que informática já não cai mais o arroz com feijão, não cai o trivial, não cai mais o que a gente faz no dia a dia. Já faz muito tempo. E tem muito aluno, tá? Muito aluno meu aí, muito aluno aqui no site que é fera no computador, trabalha no computador o dia inteiro, fica lá grudado no computador, acha que sabe, chega lá e leva bomba na prova. O que acontece? Porque hoje, gente, existem duas linhas, existem dois tipos de informática. Existe o prático, né? Existe o prático do dia a dia, o operacional, e existe o teórico. E a banca quer sempre o teórico. A banca sempre acha uma coisa lá para confundir o candidato. Gente, é a regra. A banca quer dificultar. A banca quer dificultar a sua vida. A banca não quer que você passe. A banca quer que entre só o melhor candidato mesmo, tá? A banca quer só o melhor candidato. E quando se trata de informática, quando se trata de noções de informática, o que acontece? Ela vai lá e pega na exceção, pega no detalhe que a gente acaba se esquecendo, tá? A gente acaba se esquecendo ou acaba nem sabendo o que é, tá? E hoje, gente, na nossa primeira aula aí de hardware, nós temos aí um diferencial. Nós estamos elaborando um curso 100% focado na banca Fundação Carlos Chagas. Exatamente, esse aqui é um curso para você que vai fazer uma prova do FCC, vai fazer uma prova da Fundação Carlos Chagas. É um curso 100% específico Fundação Carlos Chagas. Ao decorrer das nossas aulas, são mais de 20 aulas aí, ao decorrer de todas essas aulas, o que acontece? Nós vamos o quê? Nós vamos dissecar, nós vamos entender como que a banca Fundação Carlos Chagas trabalha e como ela cobra isso, como ela cobra os temas aí nas provas de concursos públicos. Legal, gente, olha só, depois da minha apresentação, depois de me apresentar a vocês, dizer um pouco mais sobre o curso, né? O curso é composto por várias aulas, nós vamos estudar software, nós vamos estudar software aberto, nós vamos ter aulas de Word, Excel, LibreOffice, Calc, são várias aulas aí. E eu vou dar um recado para vocês aqui sobre a Fundação Carlos Chagas, gente. E vocês não vão gostar do que vão escutar. Gente, Fundação Carlos Chagas é a banca junto com o CESP, são as bancas que mais cobram do candidato. Isso mesmo, são as piores bancas. Gente, não tem conversa. Quando você fala, vou fazer uma prova da FCC, vou fazer uma prova da CESP,
acabou, não tem conversa, são as questões mais difíceis, são as questões mais bem elaboradas, são as questões da Fundação Carlos Chagas. Então, tendo isso em mente, já sabendo que você vai fazer uma prova da Fundação Carlos Chagas, gente, estudem, acompanhem, não entendeu, volte à aula, não entendeu de novo, mande um e-mail para mim, aqui é meu e-mail, antoniocatojunior@gmail.com, eu vou estar assim que puder, eu vou estar recebendo aí, vou estar respondendo esse e-mail para vocês, tentando esclarecer as dúvidas que ao longo do curso vão surgir e ao longo das provas resolvidas vão aparecer. Legal, gente? Bom, vou voltar aqui só um pouquinho e nós vamos falar hoje sobre hardware. Tá? Nós vamos falar um pouco aí sobre hardware, que é a parte aí bem interessante, é o primeiro passo aí da nossa teleaula. Legal, gente? Olha só, hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. A palavra hardware pode se referir também como um conjunto de equipamentos acoplados em produtos que precisam de algum tipo de processamento computacional. A ciência que estuda o hardware é conhecida como arquitetura de computador. Então, gente, vamos voltar aqui. Hardware é a parte física do computador. Exatamente, hardware é a parte totalmente, é a parte que você pode tocar, é a parte que você pode visualizar. Por exemplo, essa televisão aqui é um hardware. Essa televisão aqui é um hardware. Esse notebook que eu estou usando para a apresentação é um hardware também. Esse notebook, esse computador que você está usando aí para assistir a nossa teleaula é um hardware também. Então, gente, é muito importante que você saiba isso. O hardware é toda a parte física do computador. Hard vem de duro. Exatamente. Hardware vem de duro, de físico, tá? Então, tenham em mente isso. Então, todo o conjunto, todas as peças, todos os componentes que fazem parte física do computador, nós chamamos de hardware. Gente, já vi questão aí da Fundação Carlos Chagas fazendo apologia, tentando confundir o candidato. Por exemplo, isso aqui é hardware, um software, um hardware. Ele faz o quê? Ele vai fazer te confundir, ele vai confundir você, candidato, na hora da prova. Então, hardware é toda a parte que você pode palpar, é a parte física. Professor, eu comprei um Windows lá, é um hardware? Não, eu peguei na caixa lá, eu peguei peguei na caixa, eu trouxe para casa. Não, gente, aquilo é um software. Aqui lá, a parte física é o que? O hardware, a parte física é o que está carregando as informações, mas o que conta, o que você vai usar mesmo é quando você instalar o computador. Eu vou explicar isso em outras aulas, sem problema nenhum. Tá? O software é o que? É a parte o que? Para você abastecer o hardware, que você possa fazer todo esse conjunto aqui que possa funcionar. Você precisa do software. Mais importante, guardem isso na sua memória, façam anotações, guardem isso. É importantíssimo. Hardware é toda a parte mecânica, é toda a parte que você pode palpar, é toda a parte física da informática. E o que estuda isso, gente, a ciência que estuda o hardware é conhecida como arquitetura de computador. Então, nós já vamos falar sobre isso já. Legal? Bom, gente, olha só, antes de entrar aqui na nossa aula de hardware, eu quero explicar para vocês sobre o que? Processamento de dados. Porque um computador, gente, assim como um tablet, nada mais é do que o que? Ele vai fazer o que? Ele vai processar informações para a gente. Tá? E é muito importante que você saiba o que? A sequência lógica de processamento de dados. Tá? Nós temos aqui a entrada, nós temos o processamento, nós temos aqui a saída da informação. Gente, o processamento de dados nada mais é do que entrada. Eu vou estar aqui inserindo informações no computador. Eu vou estar o que? Processando essa informação. E vou estar o que? Externando. Vou estar aqui saindo essa informação. O computador quer. O que eu peço para um computador é isso: que ele receba, que ele processe e que externe o resultado dessa informação para mim. Legal?
Gente, e olha só, nós fazemos isso, nós, seres humanos, fazemos isso a todo momento. Nós fazemos isso a todo momento. Constantemente nós estamos sendo bombardeados de informações, nós estamos processando essa informação, e nós estamos o quê? Externando essas informações. Por exemplo, eu estou lá no trânsito, estou de carro, estou andando, de repente eu vejo o semáforo, estou me aproximando do semáforo e vejo que ele ficou amarelo. Que ele ficou amarelo e já está indo para o vermelho. O que eu vou fazer? Eu recebi uma informação, não recebi? O que eu estou fazendo? Eu vou processar essa informação, gente. Eu vou fazer o quê? Eu vou frear o carro e vou parar no semáforo. Antes da linha de pedestre, para não levar multa, hein? O que vai acontecer? Eu recebi a informação, processei a informação e a minha saída foi o quê? Pisar no freio, parar o carro antes do semáforo. Então isso foi o quê? Foi um processamento de dados. Foi um ciclo completo de processamento de dados. E no computador, gente, nada mais é do que isso. É o ciclo de entrar, processar e sair informação. Entendeu? Guardou essa sequência lógica? Pode cair sim na sua prova. Pode cair na sua prova. Pode botar a saída, inverter. Pode confundir, não sei, faz tempo que eu não vejo isso, mas guardem isso para você que é mais leigo no conteúdo, é leigo no assunto, guardem isso para você entender como o computador funciona. O computador nada mais é do que isso, entrada, processamento e saída. O computador nada mais é isso que a gente pede, a gente insere informação, a gente processa informação e espera a saída dessa informação. Legal, gente? E vamos para a arquitetura do computador. O que é a arquitetura de computador? É como é feito os componentes, qual é a estrutura lógica desse computador, que é formado por esses caras aqui, ó. É formado por esses 4 caras aqui: CPU, memória primária, memória secundária e dispositivos de entrada e saída. Gente, o CPU é a parte mais importante do computador. Ele é o coração do computador, é o central de processamento, perdão, gente, Central Processor Unit. Isso aqui é uma sigla em inglês. Traduzida para o português, o que é? Unidade Central de Processamento. É o processador, certo? Nós temos a memória primária, memória volátil. Nós vamos falar um a um aqui durante a nossa aula. Nós temos a memória secundária e nós temos os dispositivos de entrada e saída. Legal? E como eles se comunicam entre si, gente? Eles se comunicam através do barramento. Eles se comunicam através do barramento. Eles se comunicam através do barramento. O barramento nada mais é do que o que, gente? É um caminho digital que essas informações elas vão o quê? Elas vão percorrer, tá? Essas informações elas vão percorrer através do barramento. Eles vão se comunicar entre si através do barramento, que é a estrada digital que essas informações percorrem. Legal, gente? Olha só. Nós temos CPU, nós temos memória primária, nós temos memória secundária, nós temos dispositivos de entrada e saída. Esse aqui é a arquitetura comum, tá? É a arquitetura comum do computador. E como eles se comunicam? Através do barramento. Isso aqui cai em prova. Tá? Já vi prova da Fundação Carlos Chagas aí. Qual é o meio de comunicação entre os dispositivos de entrada e saída com o CPU? Através do barramento. Que eu vou falar aqui para vocês, eu vou detalhar aqui já numa foto, vou ilustrar bem para vocês aqui. Guardem isso então, a arquitetura comum, convencional do computador é o CPU, é a memória primária, é a memória secundária, são os dispositivos de entrada e saída, e a comunicação é feita através do barramento. Legal? Então, vamos lá, mais uma questão aí. Bom, gente, tipos de computadores, gente. Olha que legal, nós temos 2 tipos de computador disponíveis à venda para o consumidor, para o usuário final, para o consumidor comum. São eles o PC, o Personal Computer, e é ele o Macintosh da Apple. O primeiro, gente, o Personal Computer, ele foi o PC, que possivelmente é o que você está usando, é o que o seu professor usa, é o que o pessoal aqui do estúdio usa. O que acontece?
Ele foi criado, ele foi inventado pela IBM, gente, no final da década de 70. Tá? Ele foi inventado no final da década de 70 pela IBM, a IBM viu a necessidade do quê? Do usuário comum estar tendo o quê? Está tendo acesso, está podendo ter um computador em casa para poder executar suas informações. Era muito simples, não tem nada a ver com o que a gente está acostumado hoje, gente. Então era bem comum, era muito simples. Então, surgiu a necessidade do computador pessoal, nada mais, a tradução do personal computer nada mais é do que o computador pessoal, tá? A IBM viu essa necessidade e começou a produzir, tá? Começou a produzir o computador pessoal, o PC. E olha só, ele é de arquitetura aberta. Como assim, professor? Ele vem aberto? Não, não é isso, gente. A arquitetura aberta quer dizer o quê? Que outros fabricantes podem estar utilizando da tecnologia desenvolvida pela IBM. Exatamente. Outros fabricantes podem estar utilizando, tá? Podem estar utilizando dessa tecnologia desenvolvida pela IBM. E o que acontece? Claro, tem que pagar um royaltyzinho, tem que pagar alguma coisa para a IBM. Na época tinha que pagar para a IBM. Para poder produzir esses computadores. Por exemplo, eu pego a LG, por exemplo, uma gigante lá sul-coreana. Eu quero produzir um computador na época. Eu poderia assim estar pagando uns royalties para a IBM. Eu poderia estar produzindo o meu próprio computador pessoal e estar vendendo. Gente, isso eu entendo que foi uma jogada de mestre da IBM. Por quê? Hoje a IBM nem fabrica mais computador pessoal, viu? Hoje você não consegue comprar mais um computador, um computador de trabalho da IBM, porque os outros concorrentes aí ultrapassaram, produzem conteúdos superiores ao da IBM. Tudo bem, não vem ao caso, mas olha só. A partir disso, nós tivemos a popularização do computador. Porque constantemente foram evoluindo essas informações, tá? Então, constantemente esses computadores foram evoluindo em várias partes do planeta e isso foi o que? Foi barateando um computador. E por isso é responsável para que todos os usuários, para que o computador seja hoje um dos componentes essenciais numa residência. Hoje nós temos desde a classe C, classe D, classe E, eles têm acesso hoje à internet, eles têm acesso ao computador. Por causa disso, porque a IBM liberou o seu conteúdo, claro, que tinha que receber uns royalties, mas ela liberou, fez um computador de arquitetura aberta para que outros fabricantes pudessem estar produzindo aí o computador pessoal. Esse é o grande benefício, foi o que? A popularização do computador. Existe um malefício? Gente, existe. Claro que esses computadores, tipo assim, eu vou ter vários tipos de computadores com preços diferentes e com qualidades bem diferentes, sem sombra de dúvida. Eu vou ter, às vezes eu acho que os computadores são iguais, mas existem muitas diferenças entre eles. Eu vou poder, por exemplo, comprar uma placa, por exemplo, que não sirva num outro computador. Eu vou ter problemas de incompatibilidade. Claro, isso a gente não vai conseguir eliminar 100% isso, mas existem sim. Esse é um malefício da arquitetura aberta. Tá? Falta um pouco de controle, de controle de qualidade, mas o grande benefício é o que? A popularização. Eu sou um fã incondicional do PC, eu sou muito fã do computador. Tá? E nós chegamos aqui no Macintosh da Apple. O que é o Macintosh? O Macintosh também é um computador. Tá? É um computador produzido pela Apple, né? Empresa do nosso grande gênio lá, o Steve Jobs. Cara, eu sou fã dele, reconheço os méritos dele, só que eu não sou fã dos produtos que eles produzem. Tá? O Macintosh da Apple, ele é um computador que é de arquitetura fechada, ou seja, só a Apple produz componentes e produz seus computadores. Eu não vou conseguir comprar um Macintosh da LG, por exemplo. Eu não vou conseguir comprar um Macintosh da Samsung, por exemplo. Então, essa é a característica dele, a característica de arquitetura fechada. Só eles produzem, só eles vendem os componentes deles. Tanto que o sistema operacional é outro, não bate nada um com o outro aqui, são totalmente diferentes. Claro que os resultados são parecidos, né? Os dois são computadores, só que os produtos deles não funcionam. A Apple produz, comercializa, vende, faz tudo. Só ela trabalha com os produtos delas. Tem um malefício?
Tem. Os computadores da Apple são muito caros. Eu acho que são computadores muito caros pelo pouco que oferecem. Tá? Eu não sou fã, tudo bem, é claro, é uma questão. Eu tenho amigos que são aficionados por componentes, por aparelhos da Apple. Eu particularmente não gosto. O grande malefício da Apple é o que? O alto custo, o alto preço. Gente, se não existisse o personal computer, você pode ter certeza, se fosse só a Apple, gente, eu vou reduzir para 20% o mercado hoje de informática. Tá? A grande maioria da população não teria acesso aí a computadores, porque pelo alto custo, pelo custo elevado, até pela falta de competitividade entre eles. Tem um benefício? Tem. O alto controle de qualidade. Tá? Ele tem um rígido controle de qualidade. Se eu for lá comprar um mouse, comprar uma placa, eu vou ter certeza que vai funcionar na Apple. Porque como só ela que fabrica, só ela que vai ter controle de qualidade dos seus produtos. Então, o índice de incompatibilidade é zero, praticamente. Tá, professor, isso cai em prova? Esquece esse cara aqui. O Macintosh não cai em prova. Eu praticamente nunca vi cair em prova. Se cair, você já sabe que é arquitetura fechada. Matou. O que cai, gente, é personal computer, é PC, é as 100% das questões que eu vi em provas de noções de informática são referentes ao computador, ao PC lá inventado pela IBM. Legal? Vamos lá, vamos para mais uma slide aí. Chegamos aqui à configuração básica, gente. É o perfil básico, é o padrão básico de um computador, é isso aqui. Nós temos lá um monitor, nós temos as caixinhas de som, teclado, impressora, drive de CD. Essa aqui é uma foto um pouco antiga, tá? Uma foto, vamos dizer, um pouquinho desatualizada, mas é o padrão, tá? Configuração básica de um computador. Legal, gente? Guardem isso aqui. Bom, vamos lá. Olha esse cara aí. Se cair na sua prova, o que é isso? O que representa essa figura? Como é que chama essa figura? Eu tenho certeza que veio na sua cabeça, veio CPU, né? Você vai lá e vai marcar o CPU. Acertei, esse eu sei, esse é o CPU. Eu já vi meu colega falando da CPU, eu já vi o pessoal aqui da TI falando, carregando um CPU debaixo do braço. Gente, você errou. Por quê? Esse cara aqui, ele se chama gabinete. É um erro muito comum, já vi várias pessoas, eu já vi técnicos em informática chamarem isso de CPU. Ah, vai lá, busca o CPU, vai lá, busca o CPU. Ah, pega esse CPU aqui e leva ali. Gente, o CPU, ele está lá dentro. Tá? O CPU está dentro aqui, está na parte interna do gabinete. O gabinete nada mais é do que um chassi, ele vai acomodar todas as peças ali do computador. Tá? Então, o CPU está lá dentro, junto com a memória primária, junto com a memória secundária, junto com o HD, tá? Junto com a placa-mãe. Mas nunca mais, gente, nunca mais chame esse cara aqui, nunca mais chame um gabinete de CPU. Tá? Vença essa paixão, já não chame aquele, pode estar debaixo do seu monitor, debaixo da sua mesa. Tá? Você vai chamar agora de gabinete, não esqueçam isso. Legal? Foi só uma pegadinha que eu quis fazer aqui para vocês, para deixar o pessoal um pouco mais esperto. Vamos lá. Bom, chegamos aqui, gente, no famoso CPU, Unidade Central de Processamento. Esse cara aqui é a parte mais importante do computador. Viu? Tenha isso em mente, que essa aqui é o cara mais importante do computador. É o CPU, é o coração do computador. Porque lá são executadas todas as instruções, são executados todos os cálculos. Vamos lá. Ele é composto, gente, por três partes. Tá? O processador ele é composto por 3 partes. A primeira, tá? A primeira e, vamos dizer, a mais importante, sim, claro que as 3 são importantes e sem nenhuma das 3 ele não funciona. Mas vamos dizer que a parte mais importante é a unidade lógica aritmética, a ULA ou ALU. Gente, essa abreviação aqui, eu já vi provas, por exemplo, colocar unidade aritmética e lógica, ele muda a sigla. É muito importante o quê? Que vocês guardem unidade lógica aritmética, ou não importa a ordem, é importante que você saiba o que é isso, né? Que tem algumas abreviações.
executa as operações lógicas e aritméticas. O que faz a ULA, gente? A unidade lógica e aritmética. Ela executa os cálculos, ela faz os cálculos. E quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido é melhor, do que a capacidade de processamento do computador. Legal? Então, a unidade lógica e aritmética nada mais é do que faz as operações lógicas e aritméticas. O próprio nome fala, mata a charada. Só que, gente, o CPU também é composto pela unidade de controle, que decodifica instruções, busca operandos, controla os pontos de execução e desvios. Claro que é bem mais complexo do que isso, eu estou dando aqui de uma maneira bem simples para vocês. Olha só, a unidade de controle, ela faz o quê? Ela controla as operações do computador. Como assim? Quando eu vou lá e abro um programinha, num clique, vou lá e executo alguma coisa, a unidade de controle que vai gerenciar todas as operações, vai falar, ó, preciso carregar essas informações no HD, jogar na memória RAM, eu preciso abrir isso aqui, entendeu? Quem faz isso é a unidade de controle. A unidade de controle que decodifica. Legal? É a que manda, é a que organiza todo o processo lá. Legal? Olha só. E nós temos também, gente, os registradores em memória cache. Para que essas operações sejam efetuadas no computador, no CPU, na unidade lógica aritmética, elas precisam ficar registradas nos registradores. E também a memória cache. O que é memória cache, gente? O que é memória cache? A memória cache, ela armazena momentaneamente as informações. Por quê? Esse cara aqui, ele é muito rápido. O processador, ele é muito rápido. O que acontece? Então, quando ele vai operar, quando ele vai conversar com a memória principal, memória primária, existe uma disparidade muito grande. Existe uma disparidade muito grande de processamento. O que acontece? O processador, o que ele faz? A memória cache, ela vai nivelar a velocidade dos dois. Ela vai ser um meio termo aí para que as informações não sejam perdidas. Então, essa é a grande função da memória cache. É nivelar, é diminuir a disparidade entre as informações. Certo? Gente, eu já vi questões caindo sobre memória cache, viu? Guardem isso que eu falei para vocês. Olha só. Olha que legal, aqui é uma questão da Fundação Carlos Chagas 2011 do TRT. Olha só, super concurso. O elemento que ajuda a minimizar a diferença de desempenho entre o processador e os demais componentes dos computadores atuais é, olha só, o elemento que ajuda a minimizar a diferença de desempenho entre o processador e demais componentes do computador. Qual que é o componente que vai nivelar essas operações? É a memória cache? É sim, gente. É a memória cache que ela vai diminuir, ela vai equalizar a velocidade. Porque, gente, o processador ele é muito mais rápido. É muito mais rápido mesmo. A diferença dele é gigantesca. Então, ele precisa de um cara aí para intermediar essa comunicação. Então, a resposta certa é a letra A. Memória cache. Legal? Matamos aí com relação ao CPU. Bom, vamos lá. Placa-mãe ou motherboard. Essa aqui, gente, vamos dizer, é o componente essencial. Por quê? Sem ele, aquele esqueminha que eu mostrei no começo da aula de CPU, memória primária, memória secundária, dispositivo de entrada e saída e o barramento, não seria possível. Por quê? A placa-mãe, ela serve para acomodar todos esses componentes aqui. E eu já vi prova colocando a fotinha da placa-mãe aqui, colocando a foto da placa-mãe e perguntando o que é cada um desses componentes que eu vou mostrar agora aqui para você. Tá? Vamos lá. Aqui, gente, no espaço aqui, no 1 aqui, eu tenho o quê? O socket do processador. Tá? É aqui que eu vou inserir o carinho, aqui que eu vou inserir o processador. Que lá na foto parecia grande, robusto. Nada mais é do que o tamanho de uma caixinha de fósforo, tá? É um equipamento tão caro, eu já vi, eu comprei um processador recente, caríssimo, que não passa de um tamanho de uma caixinha de fósforo. Tudo bem. Então, ele vai ficar inserido aqui, ó. Vai ficar inserido no socket do processador, aqui no número 1. Aqui no número 2, gente, nós temos o quê? Nós temos os espaços para inserir os pentes de memória RAM.
Exatamente, memória primária, tá? Nós temos os espaços de memória primária. Aqui nos 3, gente, esses aqui são os famosos slots de expansão. Esses aqui são os slots de expansão, gente. Aqui, por exemplo, para que serve um slot de expansão? Por exemplo, eu quero aumentar a capacidade de processamento do meu computador. Tá? Eu comprei um computador e agora eu preciso que ele tenha mais capacidade de processamento de áudio. Eu quero colocar uma placa de som mais refinada, com qualidade melhor. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar uma placa de áudio, uma placa de som mais complexa, mais bem construída. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou ampliando, tá? Estou ampliando a capacidade do meu computador. Eu preciso de mais porta USB. Eu posso colocar um adaptador de USB aqui. Ele vai ter lá várias portas lá atrás. Então, o que acontece? Os slots de expansões servem para isso. Servem para quê? Servem para aumentar a capacidade de processamento do meu computador, para aumentar aí, para turbinar o desempenho do meu computador. E aqui eu tenho, gente, número 4, eu tenho o famoso painel traseiro. Aqui atrás que eu vou fazer aqui as ligações. Aqui que eu vou ligar a caixa de som, aqui que eu vou ligar a placa de rede, aqui que eu vou ligar o computador, a impressora, a porta USB, teclado, mouse. É onde? É no painel traseiro, tá? No painel da placa-mãe. E aqui no número 5, gente, aqui está um pouco em desuso, mas aqui eu tenho aqui as portas IDE. Aqui que antigamente ainda tem muita gente que usa ainda o drive de CD, o HD pela porta IDE. Hoje praticamente já é padrão se usar o serial ATA, o SATA, que é um padrão de HD aí também. Legal? Guardem esse esquema aqui, gente. Guardem esse esquema aqui da placa-mãe, porque eu já vi prova caindo e cobrando isso, tá? Se você não conhece aí, legal, já está conhecendo. Guardem esse esquema aqui da placa-mãe, que é o chassi, a parte que vai fazer a interligação entre eles. Professor, e como é que eles se comunicam entre si? Eles se comunicam através do barramento. O barramento está impresso na parte traseira dessa placa. Por exemplo, as informações vão fluir aqui entre a placa-mãe através do barramento que eu falei para vocês lá no começo da aula. Lembra? Bom, legal, conhecemos aqui a placa-mãe. Vamos para mais um slide. Bom, olha que legal. Quando a gente vai comprar uma mesa, por exemplo, a gente quer saber o que, gente? A gente quer saber o tamanho da mesa. Eu preciso comprar uma caixa d'água. Eu quero saber quantos litros cabem nessa caixa d'água. E quando eu vou comprar um computador, gente, eu quero saber quanto que eu vou poder salvar de informação, quanto que eu vou poder carregar de informação nesse computador. Nós vamos conhecer agora as principais unidades de medida do computador. Tá? A primeira unidade de medida, gente, que um computador pode trabalhar é um byte. Tá? Um byte ele é composto por 8 bits. Tá? Só para elucidar um pouco o tema, a linguagem de um computador é a linguagem binária. Ou seja, ele reconhece apenas o 1 e o 0. Tá? Tudo que você está vendo aqui é transformado em uma linguagem digital, composta por números de 1 e 0, que o computador entende e codifica para você. Mas vamos lá. Mas o primeiro bloquinho que eu posso trabalhar é um bloco de 1 byte, certo? Que ele é composto por 8 bits. Tá? 1 byte ele é composto por 8 bits. Tá? Ele é composto por 8 bits. E só para questão de título de curiosidade, gente, olha só que legal. Quando a gente abre um bloco de texto, quando a gente abre um bloco de texto lá no Windows, por exemplo, eu salvo lá um caractere, por exemplo. Eu insiro lá um caractere. O que acontece? Esse bloco de notas, esse bloco vai ter o tamanho de 1 byte. Se eu colocar dois caracteres, ele vai ter 2 bytes. Tá? Isso aqui é uma unidade minúscula. Hoje nem se fala disso mais. Mas se você saiba que 1 byte é a menor unidade de medida capaz de ser processada por um computador, e ele é composta por 8 bits, tá? Que é um bloco, esse 1 byte lá dentro do 1 byte vai ter 8 caracteres, 0, 1, 0, 0, não importa a sequência, tá? A segunda unidade de medida é composta pela
1 kilobyte. 1 kilobyte é composto por 1024 bytes. Tá? Mas, professor, por que não 1000? Porque o byte as medidas são elevadas à segunda, né? E toda vez, o importante é que você salve isso, que 1 kilobyte é igual a 1024 bytes, gente. Guardem isso, não é 1000, não arredonde, é 1024, tá? 1 megabyte é composto por 1024 kilobytes. 1 gigabyte é composto por 1024 megabytes, perdão. 1 terabyte é composto por 1024 gigabytes. 1 petabyte é composto por 1024 terabytes. 1 exabyte é composto por 1024 petabytes. Gente, tem o yottabyte, tem maiores unidades de medida. Só que guardem isso aqui. Gente, hoje a unidade de armazenamento padrão é o terabyte. Nós temos computador que podem estar salvando em 1 terabyte de informação sem problema nenhum. Tá? 1 petabyte ainda é uma unidade bem distante de ser atingida ainda. Tá? O exabyte, então, para usuário computador comum, eu acho que vão ser décadas aí para a gente estar chegando nessa unidade de medida. Pessoal, o que vocês guardam? O que eu peço para vocês guardarem isso aqui? Guardem o megabyte, o gigabyte e o terabyte. Porque eu já vi provas de concurso por perguntar o que é, tá? Quantos megabytes tem em 1 gigabyte, por exemplo. E eu vou mostrar aqui para vocês agora como que se faz a continha. Por exemplo, pode cair assim para você. Quantos megabytes tem em 20 gigabytes? Tá? Você vai fazer o quê? Vai fazer uma regrinha de 3 aqui, vai colocar 1 gigabyte igual a 1024 bytes. 20 gigabytes é igual a x. X é igual a 20 vezes 1024. X é igual a 20.480 megabytes. Você vai saber acertar na sua prova se você fizer essa regrinha de 3 aí. Legal? E olha que questão capciosa. Essa aqui é uma questão dificílima que caiu na prova de Fundação Carlos Chagas de 2012 do TRE, lá do TRE. Adquirir um disco magnético HD externo de 1 terabyte. Significa dizer que a capacidade nominal de armazenamento aumentará em... Olha só, ele quer saber, gente, qual dessas unidades aqui vai ser equivalente a 1 terabyte. De cara, nós sabemos o quê? Que as unidades de medida sempre são 1024. Tá? 1 kilobyte é igual a 1024 bytes, 1 megabyte é igual 1 gigabyte é igual a 1024 megabytes. Então, de cara, gente, nós já eliminamos esses dois caras aqui, o A e o... Deixa eu riscar aqui. De cara, nós já eliminamos esses dois aqui, ó. Esse aqui e esse aqui já está eliminado. Agora, nós temos o quê? O terabyte é o quê? O terabyte são 1024 gigabytes. Legal? Será que aqui, ó, 1024 elevado a 3, elevado à terceira potência? Vamos lá. 1024 elevado a segunda, 1024 bytes elevado à segunda, o que é? 1 megabyte. Elevado à terceira é o quê? 1 gigabyte. Então, não é. Eliminamos ele também. Será que 1 terabyte é 1024 elevado à quarta potência? Vamos lá. 1024 bytes vezes 1024 1 megabyte, certo? 1024 megabytes vezes 1024 vai dar 1 gigabyte. Já estamos o quê? Na terceira potência, 1 gigabyte. Vezes 1024 na quarta potência, 1 terabyte. Então a resposta certa é a letra D. Gente, não se desespere na hora que você vê esse tanto de número aqui, tá? Não se desespere na hora que você vê esse tanto de número aqui. Tenham essa regrinha que eu acabei de fazer aqui. Usem na prova. Eleva vezes 1024, vezes 1024, ou divide por 1024, para vocês chegarem aí no resultado. Agora, por favor, nunca arredondem. Nunca arredondem, porque já vi gente questionando, já de cara acha que é 1000 elevado à quarta potência. Não é. É 1024. Legal? Então, você viu lá que é só
1024 bytes elevado à quarta potência nada mais é do que 1 terabyte ou 2 elevado na base 40 ali. Legal? Bom, chegamos aqui na memória, gente. Memória. Nós temos memória principal, memória RAM e memória ROM. Memória secundária igual a disco rígido. Legal, gente? Então, nós vamos falar aqui rapidamente. Nós já lembra lá do quadrinho que nós falamos do CPU, nós falamos do barramento, nós vamos falar agora da memória principal. Memória principal é aquela acessada diretamente pelo CPU. Tradicionalmente, essa memória pode ser de leitura e escrita RAM ou apenas de leitura ROM. Gente, o que eu vou explicar aqui para vocês agora é o seguinte. Quando o computador está executando o Windows lá, está aberto. Essas informações do Windows, elas ficam o quê? Salvas, elas ficam abertas, elas ficam abertas na memória RAM. Só que elas são salvas no HD. Quando a gente liga o computador ele ordena que as informações sejam acessadas no HD, que elas sejam o quê? Carregadas na memória RAM, para que ela possa ser trabalhada através da memória RAM. Eu vou explicar melhor isso na aula de sistema operacional, tá? Eu vou explicar bem melhor isso na aula de sistema operacional, mas é importante que você tenha isso em mente, tá? Memória ROM. Read Only Memory. É uma memória que só pode ser lida e os dados não são perdidos com o desligamento. A memória ROM, tá? É uma memória famosa que eu já vi cair em provas de concurso. O que acontece? Memória ROM, ela é uma memória que ela só pode ser escrita apenas uma vez. E geralmente vem gravado aonde? Vem gravado do fabricante. O fabricante vai lá, grava as informações, tá? Grava as informações da memória ROM. E geralmente vem gravado o quê? Vem gravado a BIOS. A BIOS vem gravado na memória ROM e vem impressa na minha placa-mãe. A gente não pode apagar, não pode fazer nada. Eu vou explicar para vocês o que é. Calma, outra aula eu vou explicar. Mas o importante agora é que você saiba que memória ROM é uma memória que só pode ser, ela pode ser lida, mas só pode ser escrita uma vez. E geralmente vem escrita de fábrica, já vem impressa na nossa placa-mãe. Legal? Memória RAM, chegamos aqui na memória RAM. Memória de acesso aleatório, ou Random Access Memory. É um tipo de memória volátil que permite a leitura e a escrita utilizada como primária em sistemas eletrônicos digitais. Professor, memória volátil, quer dizer que ela pega fogo? Não, não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso. O que acontece é o seguinte. A memória RAM é uma memória que ela precisa estar energizada para salvar as informações, para guardar as informações. Se, por um acaso, ela perde energia, ela perde o quê? A capacidade de armazenar memórias, armazenar conteúdo. Exatamente isso. Então, por isso ela é chamada de memória volátil. Já aconteceu com vocês, por exemplo, está lá digitando um texto, tem 2, 3 páginas abertas lá digitadas no Word e de repente acaba a energia e você o quê? Perdeu todas as informações. Essas informações não foram salvas na memória secundária. Por quê? Ao perder a energia, essa memória, por ser volátil, ela perdeu a capacidade de armazenar conteúdo. Por isso ela se chama memória volátil, porque ela precisa estar energizada para guardar conteúdo, para guardar informação. Mas, professor, então por que a gente não trabalha direto com memória secundária? Porque a memória secundária é uma memória não volátil, que eu vou falar. Porque a memória primária, gente, ela costuma ser muito mais rápida que a memória primária, a memória secundária. Ela costuma ser muito mais rápida. E pelo processador ser tão rápido, ela precisa pelo menos de alguma coisa meio parecida ali que a memória primária, que a memória RAM. Tá? Então, por isso que nós trabalhamos com a memória RAM. Gente, as unidades de medidas convencionais de memória RAM são lá 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB. Nós já temos computadores com 8 GB, tá? Computadores com 16 GB. Nós temos aí workstations, estações de trabalho aí que vem já com 60 GB de memória primária, por exemplo. Mas o comum, o geral, utilizado em computadores pessoais é de 4, 8 GB. Legal?
Vamos lá. Memória secundária. Então, pessoal, guarde. Memória primária, memória volátil. Beleza? Memória secundária ou memória de massa. É usada para gravar grande quantidade de dados que não são perdidos com o desligamento do computador por um longo período de tempo. Exemplo de memória de massa incluem discos rígidos, mídias removíveis como CD-ROM, DVD ou disquete e pendrive. Então, gente, memória secundária é toda aquela memória que você pode salvar o conteúdo. Pode não necessitando da memória, do equipamento estar energizado ou não. É o caso do disco rígido, que é o principal dispositivo de memória secundária. Nós temos um pendrive, nós temos um CD. Todos esses dispositivos são exemplos, são dispositivos de memória secundária. Legal? Mas o principal dispositivo de memória secundária, gente, é o disco rígido ou disco duro, popularmente chamado também de HD. A derivação HDD em inglês ou Winchester. A Winchester já está totalmente em desuso. Memória de massa ou ainda memória secundária. O disco rígido é uma memória não volátil, ou seja, as informações não são perdidas quando o computador é desligado, sendo considerado o principal meio de armazenamento de dados em massa. Olha só, gente, hoje o principal meio de armazenar memórias, o meio mais barato, é através de um disco rígido. Por quê, professor? Porque o disco rígido hoje está muito barato. Hoje você compra um disco rígido de 1 TB, que é muita informação, você paga aí cento e poucos reais, 150, 180 reais, você vai pagar num disco desse tamanho. Então, hoje é o principal meio. Hoje todo computador vem, todo computador vem com HD, vem com HD para dispositivo de memória secundária. E agora eu vou explicar para vocês o ciclo da memória. Por que preciso ter memória primária e memória secundária? Quando eu instalo um sistema operacional, por exemplo, eu vou instalar onde? Vou instalar ele num disco secundário. Por quê? Porque eu vou desligar o computador e eu vou ter certeza que as informações vão ser salvas ali. Quando eu instalo um jogo, por exemplo, quando eu salvo um arquivo, essas informações vão ser salvas aonde? Na memória secundária. Entendeu? Porque senão, se eu tivesse só memória primária, só memória não volátil, toda vez que eu ligasse o computador, eu ia ter que instalar tudo para ele funcionar. Então, elas ficam salvas aonde? No disco rígido. Correto? Quando eu salvo um arquivo, quando eu baixo uma música, por exemplo, ela vai ficar onde? Vai ficar salva no HD. Quando eu quero executar isso, o que acontece? O computador, o processador, a unidade de controle, ele vai ordenar que essas informações sejam carregadas da memória do HD, elas sejam carregadas para a memória primária. Por quê? Porque o HD ele costuma ser lento, ele é muito mais lento que uma memória, ele é muito mais lento que a memória RAM, por exemplo. Então, as informações são carregadas para essa memória RAM. Entendeu? Então, o que acontece? Elas ficam salvas na memória secundária. Quando eu vou utilizar, elas são carregadas para a memória primária. Legal, gente? Então, esse é o ciclo aí da memória. Então, eu quero que vocês salvem o quê? Quando se falar em memória secundária, memória não volátil. Memória primária, memória volátil. Legal? Memória volátil, memória RAM, memória não volátil, disco rígido em regra. Mas pode ser pendrive, todos podem ser armazenamento de massa. Bom, gente, olha só, os tamanhos padrões hoje de disco rígido são disco rígido de 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB. Nós temos disco rígido de 3 TB também. Essas são as unidades de medidas padrões para disco rígido. Legal? Bom, chegamos agora, gente, nos dispositivos de entrada e saída. Você está entendendo que a gente está fechando o ciclo da arquitetura lá do computador? Nós chegamos agora no último, que são os dispositivos de entrada e saída, que são os periféricos, gente. São os periféricos que você vai o quê? Que vai abastecer o computador de informação ou vai externar o resultado da informação para a gente. Vamos lá, dispositivo de entrada. Um teclado, por exemplo, é um dispositivo de entrada, porque eu estou inserindo informações no computador. Eu estou inserindo informações no computador. O scanner. O scanner é um dispositivo de entrada. O scanner é um dispositivo de entrada, porque eu estou inserindo informações no computador. Aqui eu tenho um drive de Blu-ray.
Tá? Um drive de Blu-ray que tal que ele abastece o computador com informações. Eu tenho um drive aqui, um super drive que tem entrada cartão SD, disquete e tal. Mas professor, peraí. Esse drive aí, ele pode ler informação, abastecer, como ele pode gravar, assim como o drive de Blu-ray aqui. Gente, então, o que está acontecendo agora? Eu estou me deparando com um dispositivo que entra e sai informação. Então, gente, esse dispositivo é um dispositivo de dupla via. Ele o quê? Ele é um dispositivo de entrada, assim também como ele é um dispositivo de saída. Tomem muito cuidado nisso, que eu já vi prova fazendo referência a dispositivos de dupla via. Legal? Então, aqui nós temos o clássico de dispositivo de entrada, clássico de dispositivo de dupla via. Legal? Agora aqui o dispositivo de saída. Nós temos aqui o monitor. Tá? Nós temos aqui o monitor, que é um dispositivo de saída. Nós temos as caixinhas de som, que é um dispositivo de saída. Por exemplo, eu quero executar o som lá, eu quero executar uma música. O processador vai processar essa informação e vai ser externado pelas caixinhas de som, que são um dispositivo, que é um dispositivo de saída. E nós temos aqui uma impressora, que também é um dispositivo de saída. Mas, gente, muito cuidado com esses dois carinhas aqui, ó. Por exemplo, se for uma impressora multifuncional, uma impressora que tem um scanner, que tem um leitor de cartão, gente, vai ser um dispositivo de dupla via. Tá? Vai ser um dispositivo de entrada e um dispositivo de saída. Pode cair lá, por exemplo, quais desses dispositivos é caracterizado um dispositivo de entrada e saída? E de repente uma impressora multifuncional. Você vai marcar que a impressora multifuncional é um dispositivo de entrada e um dispositivo de saída. O monitor também, se for monitor touchscreen. Touchscreen é aquele monitor que eu vou tocar na tela, vou inserir informação, vou substituir o mouse, por exemplo, no caixa eletrônico, por exemplo. É um dispositivo de entrada e saída também, gente. Então, muito cuidado aqui nesses dois aqui. Então, o que eu quero que você guarde? Tá? O que eu acho interessante? Você identificar que todo dispositivo que eu estou inserindo informações no computador é um dispositivo de entrada. Um dispositivo que eu estou recebendo informações é um dispositivo de saída. Legal? O dispositivo que faz os dois é um dispositivo de entrada e de saída. É um dispositivo de dupla via. Bom, beleza, gente? Então, olha só, vamos aqui para uma questão aqui da Fundação Carlos Chagas, nossa querida banca FCC 2012, Prefeitura de São Paulo. Olha só. Dispositivos de entrada e saída possibilitam introduzir dados externos ao computador para processamento e apresentar dados processados pelo computador. Alguns dispositivos efetuam ambos os papéis. Olha só, alguns dispositivos podem entrar e sair informações, servindo os dispositivos de entrada e saída. Um exemplo destes olha só, de cara aqui, a tela sensível ao toque é sim um dispositivo de entrada e saída que eu acabei de falar para vocês, então nós já sabemos qual é a resposta certa. Mas vamos continuar lendo aqui. O leitor de código de barras. Gente, leitor de código de barras é apenas um dispositivo de entrada, ele está lendo a informação. Mouse óptico é apenas um dispositivo de entrada. Scanner é apenas um dispositivo de entrada. E a webcam também é apenas um dispositivo de entrada. O único desses dispositivos que é um dispositivo de entrada e de saída é a tela sensível ao toque. Por quê? Ela me mostra informação e eu posso interagir através do toque. Eu posso selecionar, eu posso substituir o mouse através da tela sensível ao toque, ou famosa tela touchscreen. Qual é a resposta certa? É a letra A, gente. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula, da nossa caminhada aqui no LAC Concursos. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que eu tenha facilitado um pouco esse mundo da informática para vocês. Peço um minutinho, peço que vocês avaliem essa aula aqui. Aqui embaixo está a opção de você avaliar a nossa aula. É um instrumento importante para a gente ter um retorno de vocês. Fique com Deus, gente. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.